Opa, e aí, Guilherme, também conhecido como Green, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando, bom, comunicação para devs, porque pelo que eu descobri, muita gente não sabe se comunicar e não passa nem do phone screen, que é a primeira etapa de uma entrevista. Então, bora lá, bora aprender, vamos deixar de ser pão nisso, que pelo amor de Deus, né? 2026, galera. 2026. Pleno Big 26, não estão passando de phone screen? Porra, sacanagem. Bom, comunicação para devs. Primeiro de tudo, não adianta você ser aquele dev que fica tipo meio bicho do mato, não faz nada, não mostra trabalho pra ninguém, porque, irmão, isso não vai te levar pra lugar nenhum. Eu falo isso com uma pessoa que era extremamente low profile. Vocês não têm ideia do quanto eu sofri pra começar esse canal e do quanto tempo que ele ficou morto em seguida. Mas enfim, parte mais importante, comunicação ela tem que ser clara. Quando você tá ali numa entrevista, duas coisas são muito importantes. É uma troca ali. A empresa quer uma coisa que você pode entregar. Então não quer dizer que a empresa tá te segurando tipo assim, olha, nós temos todo o poder do mundo. Não, pelo contrário. É uma balança que ambos estão ali no mesmo patamar, eu diria. Ah, mas Guilherme, eu tô desempregado, como que fica? Finge que não está, nesse caso. Não deixe transparecer seu desespero ou algo do tipo. Por quê? A empresa ela vai se aproveitar disso. Então, tenta ali ficar level-headed, ficar tranquilo durante a entrevista. Bom, isso dito, bora começar falando sobre phone screens, o que que são os phone screens, por onde a gente começa, o que que elas são. Bom, sim, eu falo muito bom. Bom, phone screens são aquele primeiro contato com o recrutador que ele vai ver se você tem um fit com a vaga, um fit cultural e basicamente é isso. Não vai pra muito lugar. E, cara, eu posso falar quase com absoluta certeza que 90% dessa etapa eu passo, tranquilamente. Ah, Guilherme, significa que você é o novo comunicador do século. Não, porque tem uma receita, é algo simples. É um feijão com arroz ali muito simples, não tem segredo. O que que você vai fazer? Você vai apresentar claramente e saber o que falar. Você já vai estar preparado para o que você tem que falar. Como assim preparado? Eu tenho que treinar? Sim, você tem que treinar. Como você vai melhorar em algo? Você vai ficar tentando 1 milhão de vagas ali, vai deixar um monte de boa oportunidade na mesa? Não, treine. As perguntas que são feitas são perguntas padrões, tipo, ah, qual foi o projeto mais desafiador que você fez? Me diga um momento que você teve que lidar com um feedback negativo. Ah, conte-me qual que foi seu maior desafio técnico. Todo esse tipo de coisa são perguntas que já estão manjadas. E a parte mais importante é você ter storytelling. Ter storytelling é você saber contar uma história de modo que atrai a atenção da pessoa, mostre suas habilidades e que não fique algo muito robótico, tá ligado? Porque, pô, se tu parecer um Maiá respondendo, pelo amor de Deus. Pleno 2026. Pô, pleno 2026. Enfim, perdão, me exaltei. Mas a questão é, quando eu falo de comunicação, não é só você falar e esperar uma resposta. É você saber como conduzir uma conversa. Algo que eu gosto bastante de fazer é que sempre que um entrevistador me pergunta qualquer coisa, eu consigo responder nos primeiros 5 segundos ali, mesmo que eu não saiba. Digamos que me fizeram perguntas sobre WebSockets. Eu não cheguei a usar WebSockets em produção, mas eu já testei e fiz alguns labs locais. Então eu posso falar, olha, acabei não utilizando em produção, em escala de produção, mas fiz alguns labs locais para ter ali um modelo mental, saber como funciona, saber quais as principais coisas ali. Por quê? Quando você consegue falar dessa maneira, quando você consegue ter a autoridade para falar, olha, eu não sei, mas eu já testei isso aqui, essa é a minha vivência com tal coisa. Porque quando você consegue comunicar claramente o que você sabe e o que você não sabe, em vez de ficar tentando inventar na hora, encher linguiça, porque o entrevistador vai saber que você está enchendo linguiça, fica muito mais claro as coisas, fica muito melhor a sua comunicação. E algo que eu gosto de fazer bastante é, sempre que me perguntam de alguma situação, eu explicar a situação, dar um contexto, se for uma pessoa técnica, eu vou um pouco mais a fundo no contexto técnico, se for uma pessoa não técnica, eu deixo ali mais raso, mas deixo de maneira que seja fácil de entender. E com isso, depois disso, eu explico como eu agi, quais foram os resultados e o impacto que gerou. Pronto, só isso. Você comunicando dessa maneira, de maneira desenvolta, é algo que facilita muito sua vida como desenvolvedor. Porque hoje em dia, não hoje em dia, sendo bem sincero, acho que desde sempre foi assim, quando você consegue comunicar, seja com uma pessoa técnica ou não técnica, o que você está fazendo, o impacto que isso gera, a maneira que você está fazendo, de modo que qualquer pessoa consiga entender, isso é o mais importante. Porque a gente tá ali pra resolver problema, tá ligado? Não pra ficar batendo cabeça no código, no teclado e não sei o quê. Enfim, e eu falo isso como uma pessoa que gosta muito, mas muito de programar. No meu tempo livre, pra vocês terem ideia, eu tô atualmente zoando um pouco a minha VPS pra tentar fazer algumas coisas, sem ela em nada, só indo ali no pelo, por assim dizer. E, pô, tem sido extremamente divertido. É algo que eu me divirto fazendo. Então, pra mim, se eu pudesse, cara, só focava nisso. Mas não dá, não é meu hobby. Lembrando, algo muito importante, aproveitando aqui, programação como hobby e programação como trabalho são duas coisas diferentes. É bem importante eu falar isso, porque já vi muita gente entrar na área pensando, nossa, gosto de ficar no computador, vou trabalhar pra ficar no computador o dia inteiro. Não vai funcionar assim. A vida real é diferente, sinto lhe informar. Porque é legal, tal, mas
O trabalho ele envolve muitas outras coisas e, às vezes, conforme você vai aumentando de senioridade, você vai ter cada vez menos tempo codando diretamente e 99% das vezes vai ser só mais um CRUD, tudo é CRUD. E, bom, sobre comunicação para devs, a maneira de se comunicar claramente, cara, não tem segredo, é só você saber entregar a informação de maneira clara, direta e sem ficar dando volta. Se você não sabe fazer algo, fale que você não sabe fazer, não tenha medo de admitir que você não sabe. Mas sempre que você falar que não sabe algo, mostre que você é capaz de aprender isso de maneira prática, de maneira rápida. Você pode falar: olha, não tive experiência com isso, tive alguns contatos com coisas similares, veria essa coisa de tal maneira. Enfim, mais importante, cara, é uma outra pessoa do outro lado. Ela vai ver que você tá nervosa e tal, tranquilo. Mas tua primeira impressão, a maneira que você aparece ali, é o que vai ficar. Primeiros 5 minutos de uma entrevista vão dizer muito sobre o restante dela, sendo bem sincero. Porque de nada adianta você ser a pessoa mais técnica do processo e não conseguir entregar essa informação. E eu falo isso porque. Nossa, eu falo muito e eu falo isso, né? E bom, nesse ponto aí, eu gostaria de frisar que eu tenho uma história muito boa sobre isso. Eu passei na primeira fase do processo seletivo da Uber, passei o teste técnico, mesmo não tendo conseguido resolver, ter atingido a solução mais otimizada. Era um problema de tree, vou trazer ele para resolver algum dia aqui no canal. E mesmo que eu não tenha conseguido resolver ele diretamente, eu passei ainda assim para a última fase. Mas por quê? Porque eu soube me comunicar de uma maneira decente, de uma maneira boa. Minhas ideias ficaram claras, o que eu estava fazendo ficou claro, minha linha de pensamento estava clara. E isso é a parte mais importante. Como desenvolvedor, a gente tem que ser capaz de traduzir o que muitas vezes é uma ideia abstrata em uma implementação real que as pessoas vão poder utilizar. Ah, Guilherme, mas eu trabalho no back-end, ninguém vê meu trabalho. Irmão, você está sendo burro. Perdão falar assim. Mas como ninguém vê o teu trabalho? Se tu tá entregando uma API que faz alguma coisa, alguém vai estar utilizando, alguém requisitou isso. Então você pode mostrar seu trabalho para essa pessoa, vai lá e fala: olha, tá aqui o que eu fiz, tá aqui como eu tô utilizando. O que que você acha? Alguma coisa que você mudaria? Quando tu faz isso, a pessoa do outro time fica: nossa, o Guilherme sabe o que tá fazendo, hein? Conseguiu fazer essa entrega aqui, mostrou. E ponto mais importante, a visão do teu trabalho vale mais do que o seu trabalho em si. Se teu gerente, teu gestor tem ali uma visão que o seu trabalho é muito impactante, suas métricas estão ali na média, tranquilo. Mas se teu parceiro ali faz o trabalho mais impactante do mundo, mas não mostra, não tem uma boa visão do trabalho dele, as pessoas ao redor não veem esse como um bom trabalho, essa pessoa tem grandes chances de rodar. Essa é a verdade. Não falo de layoffs e tal, porque layoffs são uma outra história, que não tem nada a ver com performance. Isso é todo um outro problema do ecossistema e do ambiente da indústria de desenvolvimento atualmente. Esses são os pontos principais. Então, recapitulando, se comunicar diretamente e mostrar o que você está fazendo, porque quem não é visto não é lembrado. E um ponto muito importante: hoje, principalmente na era da IA, se você não sabe se comunicar bem, como que você vai falar para uma LLM o que você quer fazer? Você vai chegar tipo assim: Chat GPT, faça a Netflix 2. Não, né? Assim não, pô. Tu trabalha, tu é desenvolvedor e me chega com uma dessa, aí tu tá de sacanagem. Bom, me exaltei um pouquinho. Mas a comunicação é a habilidade mais importante que um desenvolvedor pode ter. Eu falo isso porque, bom, eu vivo isso na pele. Ter aprendido a me comunicar de maneira boa, de maneira direta, deixar minhas ideias bem claras quando eu tô conversando com alguém, é uma das maiores habilidades que eu tenho atualmente. Eu falo isso porque me trouxe resultados e ainda me traz resultados. E mesmo que seja uma pessoa que fale muito rápido, eu gaguejo muitas vezes, vocês devem ter notado no vídeo que tem vários cortes assim no meio de uma fala. Por quê? Eu gaguejo. E bom, não é isso. Aprenda a se comunicar. Não é difícil. Ah, não tem com ninguém treinar. Treina com o espelho. Ah, não tem espelho em casa. Vai na padaria. Sai de casa. Vai tocar grama.